O que está acontecendo com o marketing em 2026? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque as grandes mudanças do marketing nunca começam no marketing, elas começam nas pessoas. As plataformas apenas acompanham essas mudanças. Então, voltando um pouquinho no tempo, vamos lá. Em 2010, o Instagram foi lançado. E é curioso lembrar como era a internet naquela época, né? As pessoas postavam fotos do café da manhã, do prato de comida, do pôr do sol, do cachorro, das férias. As legendas eram simples. Não existia uma preocupação com branding, estratégia, funil, posicionamento. Quase ninguém imaginava que um dia seria possível viver daquilo. A rede social era, antes de tudo, um lugar para você compartilhar pequenos momentos da sua vida. Simplesmente isso. Mas poucos anos depois, entre 2013 e 2015, as marcas começaram a perceber que existia atenção ali. Então, os primeiros influenciadores surgiram, embora ninguém ainda se apresentasse dessa forma, essa palavra ainda nem existia. A profissão de influencer digital praticamente não existia. O que existia era uma necessidade humana muito forte de ser visto. Curtidas significavam validação, seguidores representavam pertencimento. A internet passou a oferecer algo que até então dependia quase exclusivamente da convivência presencial, que era o reconhecimento social. O marketing rapidamente percebeu isso e começou a vender não apenas produtos, mas status, estilo de vida, identidade. E então veio uma mudança que alterou completamente a maneira ali, completamente o jogo. Em 2016, o Instagram abandonou o feed cronológico e passou a priorizar conteúdos escolhidos pelo algoritmo. Parece uma alteração meramente técnica ali, mas ela mudou o comportamento de milhões de pessoas. Até então bastava você publicar. Depois disso era preciso conquistar a distribuição. E foi nesse momento que nasceu uma verdadeira indústria dedicada a entender o algoritmo. Cursos, mentorias, fórmulas de crescimento, consultorias, hacks de engajamento, técnicas para agradar o algoritmo começaram a surgir em velocidade impressionante. Todo mundo queria estudar e entender como que a produção de conteúdo funcionava. Ao mesmo tempo, o mercado digital brasileiro vivia a explosão dos lançamentos. Quem aí lembra das fórmulas de 6 em 7, CPLs, webinários, funis de vendas, infoprodutos? Tudo isso transformou completamente a forma como especialistas construíam negócios. Pela primeira vez, conhecimento podia ser escalado quase sem limites. O marketing deixou de ser apenas uma área dentro das empresas para se tornar uma carreira inteira. E aí veio, em 2020, a pandemia. Acelerou, então, em poucos meses, uma transformação que provavelmente levaria anos. Pessoas que nunca tinham feito uma reunião online na vida passaram a trabalhar remotamente, todos os dias. Empresas que jamais haviam vendido pela internet precisaram aprender a vender. Professores começaram a gravar aulas, médicos passaram a atender por vídeo. Até pequenas lojas de bairro ali precisaram criar perfis nas redes sociais para conseguir sobreviver. E ao mesmo tempo, o TikTok popularizou um novo modelo de consumo de conteúdo. Antes nós seguíamos pessoas, agora passamos a seguir algoritmos, interesses. Você já não escolhia quem queria assistir, a plataforma decidia para você. A disputa deixou de ser entre criadores e passou a ser entre conteúdos. Nos anos seguintes aconteceu outra transformação, ainda mais profunda. A inteligência artificial. A IA democratizou praticamente toda a produção de conteúdo. Hoje, qualquer pessoa consegue escrever um texto, criar imagens, editar vídeos, produzir apresentações, criar documentos, desenvolver sites, responder clientes, desenvolver campanhas em poucos minutos. Durante muito tempo, nós acreditamos que produzir era a parte difícil. Mas aí a gente descobriu que não era mais. Produzir ficou barato. E toda vez que alguma coisa se torna abundante, digamos assim, outra coisa se torna escassa. Esse talvez seja o ponto mais importante do marketing em 2026. Durante décadas, produzir conteúdo era um diferencial. Era, de fato, um diferencial competitivo. Hoje já não é mais. Saber usar uma ferramenta deixou de ser um extra.
porque ferramentas são aprendidas rapidamente e muitas vezes executadas pela própria inteligência artificial. A pergunta deixou de ser quem consegue produzir e passou a ser quem consegue produzir algo que realmente vale a pena ser visto. Mas existe ainda uma outra mudança acontecendo que me parece ainda mais interessante e que quase ninguém está comentando, que é, durante mais de 15 anos, nós vivemos uma enorme corrida por exposição. Todo mundo querendo aparecer, ganhar seguidores, receber curtidas, viralizar, construir uma audiência. Existia uma crença implícita de que estar constantemente conectado era sinônimo de relevância. Só que os movimentos culturais quase sempre funcionam como um pêndulo. Eu gosto de pensar assim. Quando passamos tempo demais em um extremo, começamos a desejar o extremo oposto. É exatamente isso que começa a acontecer agora. Nos últimos anos, cresceu o número de pessoas procurando clubes de leitura, grupos de corrida, comunidades presenciais, retiros, jantares entre desconhecidos, oficinas de cerâmica, de pintura, marcenaria, jardinagem, escrita manual e outros hobbies que exigem justamente aquilo que as redes sociais reduziram: atenção prolongada, presença, contato humano. Empresas de tecnologia passaram a lançar recursos de bem-estar digital para reduzir o tempo de tela. Livros sobre foco e atenção voltaram às listas dos mais vendidos. O mercado de experiências presenciais voltou a crescer. Não porque as pessoas rejeitam a tecnologia ali, mas porque elas perceberam que existe uma parte da experiência humana que elas simplesmente não conseguem substituir. Informação existe em excesso. Conteúdo existe em excesso, ferramentas existem em excesso. É por isso que eu acredito que em 2026 o maior diferencial competitivo não é dominar uma ferramenta, uma fórmula, fazer lançamento, é desenvolver repertório, é pensar melhor, é observar melhor, é fazer perguntas que ninguém está fazendo. Perceba como isso muda completamente a lógica da criação de conteúdo. Durante muito tempo o mercado premiou quem respondia perguntas. Hoje, qualquer inteligência artificial consegue responder. E consegue responder praticamente qualquer coisa em segundos. O verdadeiro valor econômico começa a migrar para quem consegue formular perguntas melhores. Porque uma boa pergunta muda a forma como enxergamos um problema. Uma resposta só preenche uma lacuna de informação. Então talvez seja justamente por isso que tanto conteúdo pareça igual, genérico. Nós nunca tivemos tantas respostas circulando e tão poucas interpretações realmente novas. As pessoas continuam produzindo, mas deixaram de observar, de pensar. Continuam publicando, mas passaram a viver menos. Continuam consumindo conhecimento, mas dedicam cada vez menos tempo para organizar esse conhecimento em uma visão própria de mundo. Entende o que eu estou querendo dizer? No fim das contas, eu acho que o marketing de 2026 não está vivendo uma crise de IA, de tecnologia, de ferramentas, não. Está vivendo uma crise de originalidade. A tecnologia evoluiu rápido demais, o pensamento humano não. E talvez essa seja a maior oportunidade dos próximos anos, porque ferramentas podem ser copiadas, estratégias podem ser copiadas. Prompts podem ser copiados. Talvez o futuro do marketing não pertença a quem produzir mais conteúdo. Talvez pertença a quem conseguir compreender melhor o ser humano. Porque no fim as plataformas mudam, algoritmos mudam, tecnologias mudam, mas o que continua movendo todas as decisões são as mesmas perguntas que nos acompanham há séculos. Quem eu sou? A que grupo eu pertenço? Quem eu quero me tornar? Qual história eu quero contar sobre a minha própria vida? O marketing sempre foi uma tentativa de responder a essas perguntas. A diferença é que, em 2026, elas voltaram a ser mais importantes do que qualquer ferramenta. Afinal, como diria Joel J., pessoas precisam de pessoas. E em 2026, nessa era de inteligência artificial, isso se confirma mais do que nunca. E aí, o que você acha que vai ser do marketing em 2026, 2027? Me conta aqui nos comentários. Um beijo
e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal.